Boa noite, bem-vindos ao Covid Diário a partir da redação do jornal Reconquista. Hoje, quinta-feira, precisamente o dia em que ficou a conhecer-se mais um caso de um infectado de Castelo Branco. Trata-se de um homem na faixa etária entre os 30 e os 40 anos que está internado em Coimbra. Não é um caso, o internamento, aliás, não está relacionado com o Covid-19, mas dentro de alguns minutos o José Furtado vai entrar aqui neste noticiário para lhe dar conta desse e dos outros casos aqui no nosso distrito, mas também no país e na vizinha Espanha. Hoje, precisamente o dia em que foi prolongado o estado de emergência no nosso país, o projeto de decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao próximo dia 2 de maio prevê a possibilidade de uma abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais. No diploma que enviou hoje para a Assembleia da República e que foi aprovado no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa destaca que, em função da evolução dos dados e considerada a experiência de outros países europeus, prevê-se agora a possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos. A Assembleia da República e o Governo irão depois definir os moldes em que o mesmo será aplicado na prática. Mas temos já connosco o José Furtado para os dados sobre a pandemia de Covid-19 e é para lá que vamos. Boa noite, José. Olá, boa noite. Hoje a marcar este dia em Castelo Branco está esse anúncio feito pela Direção-Geral de Saúde, que há já 3 casos confirmados no concelho de Castelo Branco, porém, ao que o Reconquista conseguiu apurar, este terceiro infectado com Covid-19 não se encontra aqui no concelho de Castelo Branco, embora seja natural de cá e daí aparecer na lista oficial. Mas, falando do caso do Hospital Amato Lusitano, não registrou nenhum novo caso de Covid-19 esta quinta-feira, dia 16, em que o Reconquista conseguiu confirmar este dado junto da diretora clínica Eugénia André, a meio da tarde ou início da tarde de hoje. Contudo, tal como o Reconquista tinha noticiado ao início da tarde em reconquista.pt, Castelo Branco aparecia na lista da Direção-Geral de Saúde como tendo mais um caso do que ontem. O jornal conseguiu apurar que trata-se de um doente que se encontra internado num hospital em Coimbra, mas que é residente em Castelo Branco. Este homem, cuja idade está enquadrada entre os 30 e os 40 anos, encontra-se internado com uma doença não relacionada diretamente com o Covid-19. Sendo assim, o Hospital Amato Lusitano tem ali internadas as 2 pessoas que já tinha nos últimos dias, um homem de Castelo Branco e também o homem natural do concelho de Proença Nova, que também não estava a residir aqui na região, mas que foi primeiro a dar positivo num teste de Covid-19 no Hospital Albicastrense, que já há alguns dias que saiu da unidade de cuidados intensivos, onde esteve a ser assistido durante os primeiros tempos no hospital. Em isolamento social, aliás, em casa, internada em regime de hospitalização domiciliária, continua a mulher que também saiu há dias do hospital e que esteve internada neste hospital. Em isolamento social de quarentena estão os outros 3 casos positivos que já vêm sendo noticiados na última semana, concretamente os 2 na Sertã e também um em Vila Velha de Ródão. O comandante da Sertã, da GNR da Sertã, também encontra-se em isolamento social depois de ter sido confirmado que estava infectado. Ora, neste momento são 110 as pessoas que estão em domicílio em regime de ambulatório à espera de resultados dos testes efetuados nas últimas 24 horas por o Reconquista junto à direção clínica do Hospital Amato Lusitano. Eugénia André explicou ao Reconquista que cada vez mais vamos ter pessoas neste regime, porque os critérios de efetuar testes são cada vez mais alargados. Desde que se iniciou esta crise pandémica, no Amato Lusitano já foram realizados 830 testes PCR, testes considerados mais fiáveis na detecção deste vírus. Já levamos aos resultados, aos números conhecidos de Portugal e também de Espanha, para já focar a atenção nessa mensagem do Presidente da República esta noite, depois de ter sido aprovado na Assembleia da República a proposta que Marcelo Rebelo de Sousa tinha apresentado para o prolongamento do estado de emergência. O próprio Presidente falou às 8 da noite e falou
deixou também mensagem a 3 grupos em especial, aos mais velhos e também aos doentes crónicos que têm estado confinados em casa e que têm sido pedir esse sacrifício de estarem confinados em casa mais até do que o resto da franja da população. Também uma mensagem aos mais jovens e ainda aos autarcas. Uma palavra para os da minha idade, ou acima dela, ou mesmo abaixo dela, com doenças mais graves. Não tenham receio. Ninguém minimiza a vossa entrega de muitas décadas. Tal como ninguém quer encerrar-vos num gueto, dividindo os portugueses entre aqueles que resistem e são imprescindíveis e os frágeis que são descartáveis. Cuidar de vós é diferente de vos menorizar. Outra para os mais jovens dos jovens, de quem poucos falam. Admiro a vossa capacidade de reagir ao maior e para muitos mais incompreensível choque da vossa vida. A terceira para os autarcas. Se alguém, passado este momento mais grave da crise, a pretexto de uma visão estreita do direito e da justiça, questionar um dia decisões dramáticas de salvação pública, tomadas de boa fé e com isenção, serei o primeiro a testemunhar como em tantas dessas circunstâncias foi essencial o vosso papel de proximidade. Maio tem de ser o mês dessa ponte entre o dever e a esperança. E sê-lo-á tanto melhor quanto mais bem-sucedidos formos a atingir os objetivos na consolidação do combate à pandemia e mais cuidadosamente prepararmos uma saída da crise que gera confiança. Confiança é a palavra-chave. Retenhamos isto. Uma crise na saúde bem encaminhada e uma abertura bem ponderada dão força à economia e à sociedade. Marcelo Rebelo de Sousa a justificar assim o porquê também do prolongamento deste estado de emergência para que não se dê tudo, para que não se vá perder tudo aquilo que já foi conquistado nas últimas semanas. Agora sim, os números em relação a Portugal e também a Espanha. Em Portugal já sabemos que o Conselho de Castelo Branco entrou oficialmente pela primeira vez para essa lista dos concelhos com casos Covid-19, com mais 3 casos, que são aqueles que estão a aparecer na lista da Direção-Geral de Saúde. Encontra-se então agora, juntamente com a Covilhã, nesta lista. São os únicos concelhos do Distrito de Castelo Branco que se encontram lá. A Covilhã, recordo, tem 5 casos registados segundo esses dados da Direção-Geral de Saúde. Nas últimas 24 horas morreram mais 30 pessoas em Portugal por Covid-19, sendo agora de 629 o número de óbitos no nosso país. Segundo a Direção-Geral de Saúde, há também 18.841 casos confirmados da doença e 3.911 aguardam ainda resultado de laboratório. Há 493 pessoas que recuperaram e 26.065 em vigilância pelas autoridades de saúde. Aqui ao lado, na Extremadura, e começamos sempre pela Extremadura, referir que há 359 mortos registados, são mais 17 mortos nas últimas 24 horas, há também 649 curados na Extremadura e 2.881 infectados. Olhando para o mapa de Espanha, a Extremadura é das regiões de Espanha que tem menos casos, tal como ela, com menos casos, encontram-se as Astúrias e a Cantábria, portanto, no norte de Espanha, também a Múrcia a sul, as regiões, as ilhas de Canárias e Baleares e também os territórios de Ceuta e Melilla, que têm então menos casos do que a Extremadura, segundo o mapa também divulgado em Espanha. Olhando em particular para Cória, que é a localidade que fica aqui mais perto da nossa região, tem mais uma vítima mortal a lamentar nas últimas 24 horas, uma mulher de 91 anos, sobem si para 15 os mortos só na zona de saúde de Cória. E em Espanha, em toda a Espanha, há já 19.130 mortes a lamentar, ao todo 74.797 curados e ainda também 182.816 infectados. É este o panorama em Espanha e em Portugal. Depois de ouvirmos o José Furtado com os últimos dados disponíveis sobre a pandemia aqui no distrito, no país e também na vizinha Espanha, vamos falar de energia, mais precisamente do gás.
O preço da garrafa de gás de uso doméstico e industrial vai ter limites máximos durante o estado de emergência. A decisão foi tomada hoje e comunicada pelos Ministérios do Ambiente e da Economia. A garrafa de 13 kg de butano não pode ser vendida este mês de abril a mais de 22 euros e a de propano de 11 kg não pode ultrapassar os 22,24 euros. Contas feitas pelo Reconquista a partir do site da Associação DECO indicam que as poupanças com esta medida podem ser entre 1 e 13 euros consoante o peso das garrafas e a marca do gás. O Governo assenta esta decisão no aumento da margem de comercialização praticada pelos operadores retalhistas em contraciclo com a evolução dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Ora, se ainda este mês ocorrerem alterações significativas no preço do petróleo, o Governo admite voltar a mexer nestes preços. Voltando um pouco à atualidade mais de cariz regional, dizer que os doentes infectados com o novo coronavírus, bem como os que estejam obrigados pelas autoridades de saúde a vigilância no respectivo domicílio, podem pedir a ajuda aos militares do posto territorial da GNR da sua área de residência. Isto no sentido de não lhes faltarem bens essenciais, como é o caso de alimentos ou medicamentos. Este apoio da GNR a estas pessoas em situação considerada mais vulnerável complementa o apoio da Segurança Social destinando-se aos que não tenham outro suporte familiar. Por outro lado, o Núcleo de Matérias Perigosas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, desde o início desta pandemia, já descontaminou mais de 1000 ambulâncias e 50 instalações. Entretanto, no vizinho concelho de Oleiros, foi cancelada a Festa do Estreito. A organização desta festa anunciou o cancelamento desde o evento que acontece em julho. A decisão é justificada tendo em conta, obviamente, todas as recomendações que têm sido feitas pelas autoridades oficiais e, sobretudo, pela Direção-Geral de Saúde. Para os promotores, o sucesso da festa, e passo a citar, assenta na disponibilidade das pessoas que se predispõem a integrar as comissões, mas também na generosidade de todos aqueles que contribuem com os respectivos donativos. Ora, como é preciso tempo para o fazer e ele começa a faltar, a decisão foi de cancelar a festa. A organização diz ainda que tem consciência que nos tempos que correm as famílias têm outras prioridades, mas garante que fará tudo o que for possível para que a data da Nossa Senhora da Penha, precisamente no próximo mês de julho, não seja esquecida. Com este apontamento de carácter mais local, terminamos o Covid Diário desta quinta-feira, o dia em que o Reconquista saiu para as bancas com a sua edição em papel. Voltaremos amanhã, sexta-feira. Um abraço para todos, muito boa noite, continuem a ser responsáveis e a seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde.